Alô, gente de todo o Brasil, meus irmãos, minhas irmãs, onde você estiver, vai o abraço desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Seja bem-vindo a este canal, você que está vindo pela primeira vez, está me vendo, ainda não ouviu uma mensagem desse que vos fala, Nilson Queiroz, você vai ouvir, fica comigo até o fim. Talvez você passe a gostar da minha forma de expressar. Eu não passo pano, eu não aliso nenhuma denominação, eu não tenho que apoiar nenhuma denominação, porque todas as denominações estão debaixo de maldição. Então eu não apoio nenhuma denominação. Eu falo o que está aqui dentro. Eu sou aquele, como eu sempre digo, realista. Gosto da realidade. Seja quem for, seja um filho meu. Se eu tiver que falar a verdade, eu não escondo. Eu vou e falo o que está. Porque, como disse São Paulo, importa agradar a Deus, não agradar a homem. Porque o homem não tem nada para nos oferecer. E o título da mensagem que eu tenho para nós é essa. O diabo é um espírito ou é uma lei judaica? Então, meu irmão, minha irmã, você que está há tanto tempo dentro da denominação, você que já se tornou obreiro, se tornou aí um elevado, está lá em cima, está nas alturas, você que se acha que sabe tantas coisas, como disse uma música do Roberto Carlos. Eu pensei que entendia de tudo, que sabia de tudo, mas não sei de você. Mas agora eu sei o que aconteceu. Quem sabe menos das coisas, sabe muito mais que eu. Então, meu irmão, eu pensei que eu sabia tanto, porque 44 anos dentro de uma denominação, aprendendo mentira em cima de mentira, mentira dentro deste livro, porque o que esse livro fala, como eu já tenho dito, eles passam por cima, faz uma ponte, passa por cima, um túnel, passa por baixo, ou faz um desvio. É mais fácil do que encarar a verdade. Você faz uma pergunta, você é membro de qualquer denominação. Você faz uma pergunta ao seu chefe, esse mentiroso que está aí em cima do púlpito de paletó e gravata, porque eles são todos mentirosos, que essa Bíblia afirma que todo homem é mentiroso. 4:3 de Romano. Todo homem, não diz algum não, 10% é verdadeiro, 90% é mentiroso, diz todo. Então não escapa nenhum. Todos os homens, político, fora da política, religioso, esportista, seja ele quem for empresário, são todos mentirosos. Então você aprende a mentir igual a eles, como eu aprendi. Mas eu pensei que eu sabia. Mas depois que eu conheci a graça, vi que eu não sabia nada, não entendia nada. Eu aprendi através dos meus irmãos da graça, que trouxeram esta verdade para mim. E hoje eu estou dentro deste maravilhoso conhecimento da graça. Bem, então o título da mensagem você já ouviu, que o diabo não é um espírito, o diabo é a lei judaica. A própria lei é o diabo. Porque Deus, ele é o pai do espírito. Se Deus ele é o pai do espírito, por que ele criaria um espírito para ser concorrente dele?
Porque todos nós estamos debaixo do domínio de Deus. Deus está acima de tudo. Por que ele ia criar um ser como esses mentirosos de púlpito diz que o diabo está sob o domínio do mundo? O diabo levou Jesus no monte mais alto e mostrou todo o reino e a glória deste mundo. Tudo isso te darei se tu prostrar e me adorar. Mentirosos. Quem é esse diabo? É um adjetivo. Eu já cansei de falar, você já cansou de ouvir os verdadeiros pregadores da graça. Sereia. Existe alguma sereia? Existe algum Draco? Existe algum Homem-Aranha? Existe Mulher Maravilha? Existe algum Hércules? Então existe Branca de Neve. Isso são adjetivos. Isso não existe. Então esse nome, diabo, o que é um diabo? É um espírito? Não. Porque se lá em Hebreus, no capítulo 12, vamos trabalhar um pouco dentro da Bíblia. Se no capítulo 12, versículo 9 de Hebreus, Deus, ele é Pai dos espíritos. Os espíritos são criados por Deus. E esse espírito se reveste de carne. Deus envia, como eu já disse, Deus envia o espírito no ventre da mulher. Segundo os médicos, a medicina, com 6 semanas, o coração já é formado no ventre da mulher. E aquele coração já começa a bater. Quando aquele coração começa a bater, porque a vida já está naquele ser que está formando dentro do ventre de uma mulher. E aquele espírito que vem de Deus, ele entra e se reveste de carne, vai se revestindo de carne. Mas, irmão Nilson, o espírito se reveste de carne? Jó, capítulo 10, versículo 11 e 12. O meu espírito, de Jó, foi revestido de carne, de sangue, de pele, de nervo, tendão, ossos, versículo 11 e 12. Você vai ver. Então não é a carne que se reveste de espírito, é o espírito que se reveste de carne. Então Deus jamais criaria um ser para dominar este mundo, porque João disse, o mundo jaz no maligno. Tá vendo, irmão? O mundo está na mão do diabo. O diabo está lutando para levar a maior parte do povo para o inferno, porque o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. E ele quer levar a maior parte do povo. Enquanto ele luta para levar, Deus luta, se esforça para levar para o céu. Mentirosos. Toma vergonha. Por que mentir dessa forma, essa mentira descarada? Tudo é de Deus. Deus domina o céu e domina a terra. Todo o planeta está nas mãos de Deus. Não existe um outro governo a não ser Deus que governa tudo, porque Ele é o governador de tudo. Ele disse que a terra é o sustento dos seus pés. O céu é a sua habitação, mas a terra é o sustento, é o lugar onde Deus está em espírito e em verdade. Hoje, Deus não precisa se manifestar mais através de profeta, nem por intermédio de anjo, porque tudo está aqui, ó. Já está tudo aqui dentro. Tudo que tinha que ser feito, Deus já fez. Agora basta nós somente crer. Bom,
Então vamos lá. O espírito, conforme muitos dizem, o diabo é um espírito. Espírito tem algum poder? Espírito não tem forma. Espírito não tem braço, não tem perna, não tem cabeça, não tem olhos, não tem ouvido, não tem boca. Espírito não tem mão. Como o Espírito pode fazer alguma coisa? O Espírito Santo, falando agora do Espírito de Deus, quando ele desceu lá em Atos capítulo 2, ele falou na boca daqueles 120 que estavam ali. Então o Espírito precisou de alguém para ser usado. Quando o apóstolo Paulo fala de vasos de honra e vaso de desonra, vaso de honra era aqueles que eram usados pelo Espírito de Deus, e vaso de desonra era aqueles que escandalizavam a obra de Deus. Então, olhando para esta palavra, nós sabemos que o Espírito não tem poder nenhum. O Espírito não tem poder, porque o próprio Espírito que vinha nos profetas, ele vinha e usava o profeta. Tinha que ter um ser, que era o profeta, um ser. Aquele Espírito vinha e falava na boca do profeta, terminava o que Deus tinha. Ao terminar o sermão, o que Deus enviava àquela cidade, aquele rei, aquela nação, o Espírito é levado novamente ao céu. Hoje o Espírito está dentro de nós. Hoje nós não precisamos mais buscar, porque ele está dentro de nós. É outra tolice. Vamos buscar o quê? Vamos orar. Orar para quê? Por que você orar? Quem orava eram judeus. Quem vivia de oração eram judeus. Mas nós, aonde Deus exigiu do primeiro casal, que foi Adão e Eva, Deus exigiu que eles tinham que ficar orando, Deus exigiu que eles tinham que ficar jejuando, cantando, Deus não exigiu nada. Eles tinham sombra, como diz o ditado, sombra e água fresca. Comiam do fruto, bebiam águas cristalinas. Deus não exigiu nada deles, como Deus não exigiu nada de nós, gentil. Deus exigiu de quem que Deus exigiu? Deus exigiu do povo que saiu do Egito, porque Deus viu que aquele povo era um povo desaforado, um povo rebelde, um povo ingrato, um povo cruel, um povo que não tinha condições. Então Deus foi obrigado a colocar uma lei dura sobre aquele povo. Mas nós não. Nós somos livres. Aonde o gentil tem lei? Capítulo 2 e 14. Você entende? 14, do versículo 14, do capítulo 2 de Romano. O gentil não tem lei. Porque orar, os judeus tinham horário para orar. Eles tinham dias de oração. Quando Pedro e João iam às 3 horas da tarde, a hora nona, eles iam para a oração. Paulo, no capítulo 16, nós encontramos também que Paulo procurou um lugar para orar, porque Paulo era judeu. Mas o gentil, não existe mandamento para o gentil, nós somos um povo mais livre da face da terra. Eu sempre digo que o que nós devemos fazer é jejuar? Não. É ofertar? Não. É ir no templo? Não. É fazer o quê, irmão Nilson? Nada. Fazer nada, você não tem que fazer nada, porque tudo já está pronto. Você somente agradece. Agradece aquele que tudo fez e faz por você. Os livramentos que ele te dá nesse trânsito tão perigoso que nós temos hoje, nessas rodovias dentro da cidade.
tanto assalto, tanto assassinato, tantas doenças, tantas drogas, tantas coisas erradas, tantas maldades que nós estamos vendo. Então agradece a Deus. Chega na sua casa, dá graça a Deus. Mas não há necessário, não precisa, não há necessidade de você passar o dia, a noite inteira, jejuando, orando, como nós, como essas seitas faz com o seu povo. Nós somos livres, não somos escravos. E essa seita faz do seu povo um verdadeiro escravo. Se Deus está em nós, nós estamos livres. Segunda carta de Coríntios 3:17, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, há liberdade. Nós estamos libertos. Nós não temos nada com o que está aqui dentro. Nada. Isso aqui é judeu. É para o judaísmo. Mas voltando para a palavra. O diabo é um espírito? Não. O espírito, Deus jamais faria um espírito para concorrer com ele. Deus jamais faria e entregaria o mundo, conforme muitos dizem que o mundo está nas mãos do diabo. Quando João disse o mundo jaz no maligno, ele quis dizer assim, o mundo está na maldade. É o que nós estamos vendo aí, é maldade em cima de maldade. Crueldade. Tanta crueldade que nós estamos vendo aí, estupro, assassinato, tantas coisas. Foi isso que João disse. E eles pegam esse versículo e colocam como o diabo. O diabo é o que domina este mundo. Se você não estiver dentro da igreja, você está na mão do diabo. É isso, é o que eles falam. Mas vamos lá. Para você entender. O diabo é a lei. A própria lei criada por Moisés era o próprio diabo. Irmão Nilson, a lei é. Por isso que todas as religiões estão debaixo do domínio desse diabo que é a lei. Enquanto eles falam que quem está fora das denominações está na mão do diabo. Pelo contrário, quem está dentro das religiões está nas mãos do diabo, desse diabo chamado lei. Por quê? Agora você olha para o que eu vou dizer agora e você medita. No capítulo 12 de Apocalipse. Apocalipse 12, versículo 10 e 11, você vê ali que diz assim, o acusador das vossas almas desceu até vós com grande ira, fúria e ira, diz João. E quem é o acusador? As religiões dizem que o acusador é o diabo. Aí nós olha para 5 de João, em versículo 45. Jesus disse, Jesus não acusava ninguém. Ele disse, eu não vos acuso. Quem acusa vocês é Moisés. Então você vê que Jesus colocou duas pessoas. Judas 6,70. Chamou Judas de diabo. Por quê? Porque Judas acusava Jesus perante sacerdote, sumo sacerdote, como vocês sabem, ele traiu o próprio Filho de Deus. Então ele foi um diabo. O segundo diabo foi Moisés. Eu não vos acuso, quem acusa é Moisés. Por quê? Porque Moisés foi aquele que foi o responsável das 613 mandamentos da lei. Ele que é o responsável. Então, esse verdadeiro diabo é lei. Agora você olha, mas o diabo existe. O diabo está aí. Porque os crentes têm uma mania de tudo que acontece de errado dentro da igreja não, dentro das denominações, dentro desses movimentos, eles falam que é o diabo. Agora, nós olhamos para a carta de João, a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, diz que o diabo, ali nós vamos entender muito bem que Jesus,
Ele diz, aquele que não crê nele está nas mãos do diabo. Na mão do diabo o quê? Por que João disse isso? Está nas mãos do maligno. Porque Deus se manifestou por intermédio de Jesus Cristo para desfazer a obra do diabo. Então, todos aqueles que não crescem em Jesus estava no mal. Estava no diabo, e o diabo é a própria lei. Vocês estão no diabo, o diabo era a lei, que o acusava e o matava. Hebreus capítulo 10, versículo 28, a lei acusava e matava por testemunho de 2, 3 pessoas. Então, quando Jesus disse que Judas era um diabo, e o segundo diabo foi Moisés. Por que Moisés? Porque Moisés era o autor da lei, e a lei que era o verdadeiro diabo. A lei que proibia tudo. As pessoas, por falta de entendimento, eles ficam achando que o diabo é um ser de cor avermelhada, de chifre, de rabo, de cauda, de asa de morcego, de pele de escama, de pé de boi, com um trigarfo na mão. Tá? Isso é uma figura que criaram no século XI. Mas Jesus, para terminar, para você entender, vai ali no capítulo 2 de Hebreus. Ali Deus diz, ali está bem claro, como Deus, por intermédio dos seus filhos, Deus criou o Espírito e se revestiu de carne. Assim também Jesus veio e se revestiu de carne. Para qual finalidade? Que Deus enviou o Espírito e ele veio e entrou no ventre de uma mulher chamada Maria. Ele veio para desfazer o quê? Ali está dizendo que ele veio para desfazer, destruir aquele que tinha o domínio e o poder da morte, que era a lei. Tinha o domínio e o poder da morte. Isso é o diabo. Jesus veio para aniquilar o diabo. Então vocês olham lá no 3 da primeira carta de João, versículo 8, fala que ele veio para desfazer a obra do diabo. Mas aqui em Hebreus 2 e 14 fala que ele aniquilou o diabo. Então onde está esse diabo? Hein? Me responda, o crente. Vocês que vivem aí com essas mentiraiadas aí, diabo, quem que é esse diabo? Eu gostaria de saber quem que é esse diabo, porque dentro desse livro não existe. Existe a lei que vocês não entendem. E o maior erro de vocês, como diz Jesus, vocês erram por falta do quê? Então, meu irmão, não adianta você abrir este livro. Você tem que, abrir a sua mente. Mas fique com esta palavra. Se você tiver qualquer dúvida, deixe seus comentários. Eu estou aqui pronto para responder. Graça e paz para todos vocês. Goodbye, goodbye. See you tomorrow.